Meu nome é Adriana Paiva Ramos, Adriana Paiva Ramos. Eu tenho 46 anos, tenho 6 filhos no total. Então, eu tenho a Suzana, tenho as gêmeas, que tem 27 anos, a Beatriz e a Bianca. Tenho a Letícia, que tem 22 anos. Tenho o Gustavo, que tem 18 anos. E tenho o João, que tem 8 anos de idade. Olá, tudo bem? Eu tô bem, e você? Estou bem também, graças a Deus. Muito obrigada por querer participar, por me dar a honra de conhecer a sua história. Ah, imagina, eu que agradeço aí você querer saber um pouquinho disso tudo. Então vamos lá. Eu vou pedir primeiramente para você se apresentar. Quem é você? Seu nome, idade, profissão. Quem é você? Tá. Meu nome é Adriana Paiva Ramos, Adriana Paiva Ramos. Atualmente, né, eu trabalho com moda, que eu estou montando uma loja de roupa feminina, sócia com a minha filha, uma das gêmeas, Beatriz. Que delícia! E é isso, sou mãe, né, sou empresária, a gente também tem uma loja de carro. Multitarefas. Que é de serviços é um centro automotivo, que é meu marido que cuida. E eu tenho um filho de 8 anos, ele me dá muito trabalho depois de sair de uma jornada aí. Peraí, a gente vai chegar nessa parte ainda. Com quantos anos você tá, Adriana? Eu tenho 46 anos. 46, tá. Aí agora eu vou te perguntar, quantos filhos tem e quem são? Então, eu tenho a Suzana, que é deficiente auditiva, ela tem 30 anos, ela não mora mais aqui com a gente. Ela mora sozinha, atualmente já faz um bom tempo que ela mora sozinha. Tenho as gêmeas, que tem 27 anos, a Beatriz e a Bianca. Tenho a Letícia, que tem 22 anos, se formou também esse ano, ano passado. Tenho o Gustavo, tem 18 anos, trabalha com o pai dele na loja. E tenho o João, que tem 8 anos de idade. Tenho 6 filhos no total. 6 filhos, que mulher de coragem, que eu tô com um e eu encerrei minha participação nessa terra. Né? Então... muita gente fala isso, eu fico às vezes pensando, será mesmo que tem que ter muita coragem? E é isso que você vai me contar, e como que foi isso? Como foi que você descobriu que você queria ser mãe, ou você não descobriu que queria ser mãe, aconteceu? Como foi isso daí? Vamos começar a primeira gravidez, como que surgiu isso? Então, vamos lá. Você me perguntou como que surgiu, né, de ser mãe e tal, enfim. Se surgiu, se foi assim, se teve um clique, quero ser mãe, ou se as coisas aconteceram, como foi essa coisa da primeira gravidez? As coisas aconteceram, né? Eu era adolescente, tinha muitos problemas em casa, meu pai era alcoólatra, e aí sabe como que é, não teve muita informação, minha mãe era do Ceará, não tinha aquela vida aberta, né? Há 30 anos atrás, não tinha aquela vida aberta de explicar as coisas como elas são, de fato, né? E aí eu fiquei grávida, e quando eu descobri que eu estava grávida, em seguida eu descobri que a minha filha era deficiente auditiva. Mas você descobriu durante a gravidez? Não, eu descobri assim que ela nasceu. Uhum. Passou uma moto muito violenta, ela tinha um mêsinho, ela não acordou, todo mundo acordou assustado, menos ela. Aí eu entrei em choque, né? Porque eu tive rubéola na gravidez, eu não quis tirar o bebê. Porque você podia tirar, né? Porque eu podia nascer com deficiência. Aí eu não quis tirar, eu era muito jovem, tinha medo, enfim. Aí eu tive ela depois de um tempo, depois de 2 anos e meio, 3 anos, eu fiquei grávida das gêmeas. Também sem planejamento? Sem planejamento. Não é um problema nenhum, mas só para a gente entender o contexto, assim, né? A maternidade surgiu para você, ela veio para você, não foi algo que você falou assim, não, agora eu quero ser mãe, não, quero construir aquela coisa linda, maravilhosa da maternidade. Não foi. E aí, assim, para ajudar um pouco, a minha filha era deficiente, então quando as gêmeas nasceram, eu tive muito problema com ela, porque ela pegava carrinho de ferro para atacar, ela tinha coleção de ferro, de carrinho, de Hot Wheels, ela pegava os carrinhos para jogar, tinha que estar sempre atenta. Quando eu fiquei grávida das gêmeas, eu não tive problema nenhum com a gravidez. O único problema foi que no 7º mês é muito difícil para você deitar, né, para você dormir. E aí o que eu não tive na primeira gravidez... Se de 1 já é difícil, imagina de 2. Na primeira gravidez eu não sentia muita dificuldade, porque eu acho que era muito jovem, né? 15 anos, 16 anos, então para mim estava tudo bem.
Jovem, ele não tem muito esse medo, né? Essa preocupação. Aliás, está sempre tudo muito bem. Uhum. E aí, pelo menos comigo, né? Aí, beleza, fiquei grávida das gêmeas, foi muito boa a gravidez dela. Eu morava em Ubatuba, na praia, então tranquilo, sempre ia no mar, sempre ficava ali relaxando, era tudo muito bom. No 7º mês foi uma tortura, parecia um ano. Então, do 7º Caramba. mês até o 9º mês, eu tive 9 meses certinho, as gêmeas. É que E aí, normalmente a vem, moça... nasce antes, Oi? né? Normalmente nasce antes, né? Não nasceu de 9 meses certinho. Aí eu fui no banheiro e foi um choque para mim, porque a bolsa estourou. E eu não tinha essa experiência de bolsa estourada da primeira gravidez. Então, eu levei um choque. Mas como que foi o parto da primeira gravidez? Você da foi primeira, normal? eu senti um pouco de dor, assim, aquela dor, aquele desconforto embaixo, né? Uhum. E como eu nunca tive cólica menstrual, desde novinha, nunca tive. Então, aquele peso, aquela dor, ela fala, como se fosse uma cólica forte. Então, hoje eu sei que uma cólica forte é mais ou menos o que dá no parto, né? Uhum. E aí eu senti aquela dor, aquele peso, e aí eu falei assim, tô com muita dor, fui no médico, eu já estava com 3 vezes de dilatação, aí vim para casa, quando eu senti mais um pouco de desconforto, já estava com 7, 8 de dilatação, fui para o médico, e em 40 minutos eu ganhei o bebê, foi muito rápido, eu não senti dor. Da primeira gravidez, então foi essa coisa rápida. A primeira gravidez foi incrível, porque assim, incrível e assustador ao mesmo tempo. Porque como eu não tinha nenhum tipo de experiência com gravidez, com nada, eu queria levantar. Eu falei assim, não, moça, eu quero dormir. Eu estava muito cansada. Aí eu levantei e fui andar. Moça, mas você não pode andar. Eu falei assim, não, mas eu quero dormir. Aí ela me acompanhou até o quarto, eu apaguei dormir da primeira gravidez. Uhum. Depois eu fiquei pensando, né? Nossa, falou que não podia. Anos depois, eu falei, meu Deus, que loucura. Eu levantei e fui dormir. A cabeça de uma menina de 16 anos, né? Sim. Tem experiência, tem maturidade para lidar com aquilo naquele momento. E assim, eu acho que hoje as meninas têm um pouco mais de informação, né? Se eu fosse mãe dessa menina de 16 anos, ela teria uma informação gigantesca. Não faria isso. Teria tido... Estaria bem amparada. Não que minha mãe não pudesse me amparar, mas eu escolhi ir embora, né? Porque minha mãe morava aqui em São Bernardo e eu estava morando em Ubatuba. Estava sozinha lá, então... Você foi para lá antes ou depois de engravidar? Já estava grávida quando eu fui, porque eu pensei, meu pai vai me matar. Aí eu fui, eu já estava grávida. É uma loucura. É só para eu entender o contexto. Então, você morava na casa dos seus pais, aí você engravidou e aí você vazou. Sim, porque meu pai ia brigar com a minha mãe porque eu estava grávida e achar que a culpa era dela. Então, isso aconteceu na outra entrevista que eu fiz também, né? Falou assim, porque a gente a mulher acaba tendo essa responsabilidade, né? De a filha engravidou, a filha aconteceu alguma coisa, a responsabilidade é da mãe, né? Impressionante isso, né? Aí você foi o quê? Você foi morar com o pai da sua filha? Aí eu fui morar com ele tinha uma loja de carro lá, também de serviços de moto, na verdade. E aí eu fui morar lá, a gente tinha uma condição boa até de vida, e aí eu fui viver minha vida lá. Ele recebeu bem a gravidez? Assim, você era uma menina Não, de no começo ele achava que eu estava grávida, como fala? Psicologicamente. Cabeça, E aí, enfim, né? Não foi muito... mas depois ela é muito bem-vinda, ele gosta bastante dela, se dá super bem. Tá. Aí, durante a gravidez, você teve a rubéola. Eu tive rubéola. Quando eu tive rubéola, eu tive uma febre de quase 40 graus. O miojo parecia um monte de bichinho, assim. Caramba. E aí eu fiquei preocupada quando eu vi aquilo, eu me assustei. Aí depois fui voltando, né? Fui pondo água fria, assim, tomando remédio. Aí a febre foi passando. E aí eu descobri que estava com rubéola e estava grávida. Todo mundo me assustou, falou que ela ia nascer com a cabeça fundada, com o coração, problema no coração e tal. Falei, Deus sabe todas as coisas, eu vou ter o filho assim mesmo e bola para frente. Mas eu sempre suspeito de que ela pudesse ter alguma síndrome, alguma doença, né? Quando eu vi que ela era saudável, passou uma moto muito violenta, a gente morava perto da estrada. E aí eu acordei e ela não. Aí eu comecei a desconfiar, comecei a bater porta, comecei a fazer barulho. Aí eu vi que aí eu fui fazer exame nela e aí descobri que ela vim para São Paulo, né, para São Bernardo, descobri que ela era deficiente auditiva, colocaram os negocinhos nela aqui, fizeram a audiometria de bebê. E aí eu descobri que ela era atualmente eles já fazem isso na maternidade, né? Eles fazem isso agora desde a Letícia, que tem 22 anos. Porque a partir dela, fizeram. Sim, eu achei incrível. A partir dela, eles já fazem a audiometria. A gente levanta e vai levar o bebê até lá, já faz a audiometria, bem legal. Então, eu tive esse daí com o Benjamin, né, no próprio hospital mesmo.
o que foi uma loucura, que para mim na época foi uma loucura, porque a enfermeira veio e falou assim: vou levar seu filho para fazer um exame e tal. E aí eu tava tão cansada, tava tão que eu deixei ela levar meu filho. Depois eu pensei, falei, gente, hoje em dia a gente não deixa ninguém levar o filho da gente para lugar nenhum, né? Mas dentro do hospital pode, porque tem um protocolo, né? Então, mas eles fazem, eu sei que eu achei incrível quando fizeram da Letícia já, de 22 anos. Então achei então com demais. a partir Nossa, de se tivesse feito a minha filha, eu não teria sofrido tanto, né? a partir então mais ou menos uns 22 anos aí que tem esse, né, vamos dizer, considerado normal, regra, né, para fazer. Sim, tá, voltamos lá. Então a sua primeira gravidez foi de boa, tranquila. Corpo de menina de 16 anos. Sim, tudo voltou ao normal, muito rápido. Nasceu. Como foi esse nascimento? Depois que nasceu assim, você se virou mãe. Como que foi isso? Tipo. Eu era uma mãe super presente, gostava assim de ter o bebê. Aí depois que eu descobri que ela era deficiente auditiva, acho que você dobra o cuidado, né? E eu gostava de arrumar, gostava de ter os horários certinhos de comida. Acho que eu nasci para ser mãe, viu, gente? Eu também tô achando. Aí eu gostava de cuidar. Quando eu fiquei grávida de gêmeos, eu, assim, vou te contar uma coisa que antes era um tabu para mim, mas hoje não é mais. O pai das gêmeas, eu fiquei grávida, depois de um ano eu fiquei grávida de novo, e ele me deu um remédio para tomar. E aí eu abortei esse bebê, devia ter uns 20 dias. E depois de um ano, aconteceu de novo, que acho que eu era muito fértil, né? Eu não tinha instrução e eu também não podia tomar remédio. Toda vez que eu tomava, eu emagrecia muito e eu vomitava muito. Nossa. E então me fazia muito mal. E eu não tinha instrução, né, de DIU, daquela coisa toda. E aí eu fiquei muito triste. Eu ia para o banheiro, eu sentava, eu chorava muito, porque eu pensava, meu Deus, eu sou uma assassina, eu matei 2 bebês. Eu queria tanto ter os bebês, porque eu achava legal ser mãe. Aí eu fiquei muito traumatizada com isso. Mas eu nunca falei para ele, mas aquilo me machucava demais. Sim. Eu chorei várias vezes tomando banho, pensando, meu Deus, joguei no ralo, meu Deus, foi pro vaso, né? Quantos anos E como teria uma meu filho? menina, você acabava, né, ouvindo muito o que ele falava, né? Aceitava, não tinha uma maturidade. Ele não queria, ele era o que sustentava a casa, fazia tudo, né? Tipo, ia ser um problema para ele, né? Aí eu não. Só que, de fato, aquilo me machucava. E aí, depois de um tempo, eu fui grávida de gêmeas, depois de 2 anos e meio. Fiquei grávida de novo, falei, agora eu não vou tirar mais. Aí eu tive voz para dizer para ele, agora não. Se eu estou grávida de novo, vou ficar com esse bebê e tá tudo certo. Eu não vou mais fazer nada que seja errado. Eu posso estragar meu corpo, posso prejudicar uma vida, eu não quero isso. Aí eu tive voz. Aí ele falou, não, fique em paz, a gente vai ter sim. Aí era gêmeos. Depois de 1 mês e meio, eu fui fazer ultrassom. 2 meses eu fiz ultrassom, aí acho que eu já estava com outra cabeça, né? Porque eu já tinha 19 anos. Aí eu fiz ultrassom, e no ultrassom ele falou assim, peraí, perto do coração tem mais uma coisinha. Eu falei, oxe, como assim? Aí ele falou que tinha mais um bebê. Aí eu entrei em choque. Eu fiquei com enxaqueca na hora, não conseguia levantar da maca, porque eu pensei, eu tinha 49 quilos, hoje eu tenho 70. Hoje tenho 68. Tá ótima depois de 6 filhos. Está maravilhosa após 6 filhos. Está maravilhosa. Obrigada. Aí eu peguei, aí eu não conseguia levantar, avisei ele que eu estava passando mal, que era gêmeos. Aí ele ficou feliz que era gêmeos. Ele adorou a ideia. Acho que é uma coisa diferente, né? Só que eu pensei, nossa, são os meus filhos que Deus me deu de volta. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei com enxaqueca porque eu pensei, eu sou muito magrinha, como que eu vou ter gêmeos? Vai estourar minha barriga toda. De fato, ficou tudo flácido, sabe? Aí eu peguei, mas eu fiquei feliz demais quando estava grávida de gêmeos. Eu fiquei tão feliz que eu não sentia dor, eu não sentia nada. E aí, desse 7º mês em diante, eu comecei a sentir um certo desconforto. Eu tinha muito medo, porque como elas se mexiam, eu não sei se acontece com as mães, eu tinha aflição de ver aquele osso se trocando de lugar. Falar, meu Deus, vai estourar o negócio, né? Enfim. Mas aí, depois que nasceu, foi uma felicidade muito grande. Eu não tinha, acho que eu não tinha esse negócio de depressão, não tinha esse negócio de pós-parto, já nada. Eu não fiquei com nada, porque eu estava muito feliz que elas nasceram com saúde, porque minha maior preocupação era elas nascerem com saúde, né? E você disse que foi parto normal. Foi parto normal. E aí, como eu casei com um primo,
Então eu pensei, será que isso vai dar algum problema? Porque eu sabia que a rubéola, que o deficiência da minha filha é por causa da rubéola, mas não teve problema nenhum. Elas nasceram super saudáveis, só que depois de um mês elas tiveram icterícia. Eu entrei em desespero, queria saber o que era isso. É um negócio amarelo que dá no corpo, precisa de muito sol, né? E eu entrei em desespero. Eu falei, pronto, Ubatuba não vai ter as coisas suficientes para cuidar, mas tinha sim, viu? Eles tinham aquelas incubadoras, eles tinham os negócios. Só que eu liguei para minha mãe foi ficar lá comigo, eu me desesperei e vim para São Paulo. Aí eu cuidei dela aqui com chá, de picão, os negócios. Minha mãe ficou dando banho, tudo sarou, ficou no sol. Não foi nada absurdo, não. E depois de um tempo elas tiveram bronquiolite, que hoje eu sei que é uma doença gravíssima. Na época eu não sabia. A filha da minha amiga teve bronquiolite com um mesinho e ele não tem os movimentos do corpo, ele não tem, ele é uma vida vegetativa, ele tem 4 anos, é totalmente vegetativo, porque essa doença foi atacando ele em outras áreas. Enfim, aí elas tiveram bronquiolite, eu tirei todas as cortinas da casa, ursinho, até hoje eu não tenho costume de ter ursinho, muita cortina, muita coisa que tem pó, porque eu sei que isso prejudica a saúde respiratória da criança. Aí elas, depois desse dia, super saudáveis, nunca tiveram problema nenhum de saúde, elas super, nossa, não tem nem do que falar, assim, sempre foi uma coisa bem saudável. Com que peso? Uma nasceu com 2,350 e a outra nasceu com 2,450, elas nasceram grandes. Nossa, isso que eu falo, grandes para gêmeas. E elas precisaram... Todo mundo ficou... e o parto foi incrível, foi maravilhoso o parto, não tem do que falar. Conta! Hã? O parto foi assim, eu fazia o pré-natal com um médico, ele era japonês, Dr. Wilson, eu não esqueço o nome dele, tem 27 anos já, ainda lembro. Ele era um japonês bem conceituado em Ubatuba, e ele era muito bom, esse médico, muito bom mesmo. E todo mundo confiava nele. Eu fiz o pré-natal lá e fui ganhar elas em Caraguá, porque em Caraguá o hospital era muito bom. E aí eu ficava mais segura, como era gêmeos, eu tava com um pouco, né, de receio. Aí quando eu cheguei lá, eu tava com um pouquinho de dor, igual da Suzana, como eu já tinha um pouco de experiência dela, eu falei, quando eu tiver aquela dor bem apertada, é que eu vou. Mas como a bolsa estourou e começou a vir aquela dor apertada, eu falei, nossa, vai ser agora, né? Aí ele fez o negócio lá, eu falei, como que vai ser, doutor? Porque eu não queria corte em mim. Eu achava que corte era pior, eu ia ficar com corte, como é que eu ia cuidar delas? Eu queria parto normal. E eu nem tinha informação. Realmente, a gente fica mais debilitada, né, com a cesariana, né? Então, mas eu não tinha essa informação. Hoje minha sobrinha é doula, minha sobrinha é enfermeira formada, eu tenho amigas que têm doula. Então, assim, hoje é outro mundo. Hoje eles insistem em ter parto normal. Naquela época, todo mundo queria cesariana, né? Mas eu só não queria ter o corte. Meu problema era o corte. Você queria as facilidades da cesariana, mas não as coisas ruins da cesariana. Isso, eu queria poder cuidar delas, porque já que eu morava longe, logo minha mãe ia embora, eu ia ter problemas depois. Então, eu queria cuidar da primeira filha e também dela, né? Que aí, no caso, eu teria 3 filhos. Quando eu ganhei o bebê, que ele ficou lá, ele já puxou uma, mas na hora da segunda, eu quase morri, porque você faz muito esforço gigantesco, e você já não tem mais força. Porque você pensa, meu Deus, todas as minhas forças já foram no primeiro, e agora? É tudo novo para você, né? Porque assim, no primeiro a gente dá aquela forçona que depois, tipo, acabou. E você ainda tem que esperar pro segundo. E se você não for logo, você pensa, meu filho pode beber essa água, pode acontecer alguma coisa com o bebê lá. Então é muito rápido o tempo. E aí eu falei, e agora? Mas da onde eu vou tirar força? E a enfermeira falou, você consegue, eu vou te ajudar, vai. Ela começou a empurrar aqui, eu falei, eu vou conseguir. Ela falou, vai, faz aquela força como se você fosse no banheiro de novo. Eu falei assim, eu vou ter força. Aí eu consegui. Aí eu fiz força, ela pediu para respirar pelo menos uns 30 segundos, 40 segundos mais ou menos. Eu respirei, descansei, como se fosse 10 minutos, né? Precisava de toda aquela energia. E aí eu fiz a força de novo, sem conseguir, falei que não ia. Ela falou, mais 10 segundos, respira e vai. Aí eu fui e deu certo. Assim, a diferença de 1 minuto e meio. Quem que nasceu primeiro? A Beatriz. A Beatriz, então, é mais velha, tá? A Beatriz é a mais velha. A Beatriz nasceu primeiro. E como foi a recuperação pós esse parto cansativíssimo? A única coisa que me deu um choque, que até hoje, que eu acho que ano que vem eu vou conseguir fazer, foi quando eu olhei para minha barriga que estava toda pencada, que eu acho que isso acontece muito, né? Eu não sei se você pode ajudar nas histórias das mulheres aí. Acontece. Isso acontece muito.
Quando eu olhei, eu desconheci meu corpo. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? A barriga ficou horrível. Parecia um monte de gordura, assim, tudo coisado, tudo engeado, porque eu era muito magrinha, né? Eu já Porque é isso que eu ia imaginava. falar, você era muito magrinha, então você teve a barriga ficou muito grande, né? Esticou Isso. demais, né? Aí, beleza. Mas aí eu olhei, aí falei assim, mas elas estão bem? Se elas estão bem, tá tudo bem. Mas depois a barriga foi voltando, sabe? Pegou até um formato legal, não ficou daquele jeito. Aí eu coloquei a cinta e tal, pegou até um formato bom, em meio de tantas outras, tá até legal. E aí eu não me apeguei àquilo e segui em frente para cuidar das meninas. Foi aí que eu descobri que elas nasceram com aquilo lá, tal, vim para São Bernardo, cuidei. Agora, a pior parte é você adaptar a criança a mamar. A mamar, a comer, a parar de chorar, porque eu tive Você olheiras. estava com 3 crianças pequenas, na realidade, né? Sim, a Suzana não me dava trabalho, ela dormia super bem, capotava, tinha os horários dela certinho, ela cumpria esses horários. Logo ela começou a ir para a escolinha, então foi mais tranquilo. Agora, as gêmeas, para você adaptar, imagina comigo, você que é mãe, um bebê chorou, você correu lá, deu mamar, aí você acordou de madrugada. Imagina 2 bebês chorando na mesma hora. O que você Os primeiros fazia? Então me dias. fala o que você fazia, porque eu já Aí, o tô que que eu fiz? Eu chorando falei só de assim, pensar. olha, eu preciso dar um jeito nisso. Eu vou começar a deixar essa daqui chorar, né? E dar mamar para a outra, deixar ela chorar. E vou tentar fazer essa aqui dormir. A hora que a outra se cansar bastante, eu vou dar banho nela, ela vai estar muito cansada, porque se você se desesperar com choro, você vai pular. Quem mora no prédio vai pular lá de cima. É E desesperador. quem não mora no prédio vai querer sair correndo pela rua, porque é desesperador. É desesperador. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu não vou. Até hoje, quando uns bebês choram, assim, na igreja, que alguém está precisando, eu consigo acalmar esse bebê. Até a mãe fica desesperada, eu consigo. Porque se você for dar, a parte principal é não dê vazão ao choro. Se você dá vazão ao choro, você vai ficar louca. Aí eu deixava ela lá chorar um pouquinho, para você não estou matando Você é ela. muito tranquila, então. Eu sou bem agitada. Mas para É. cuidar de criança, eu mantenho a paz, a calma. Nossa, que ótimo isso. Eu sou super mãe de 6 filhos, não tem como ser calma, gente. É impossível. Só Mas que ela assim, não eu é tô dizendo, você é uma disciplinada. pessoa, você tem essa tranquilidade para lidar nessas horas né, do Sim, desespero, esse nesse controle emocional, vamos dizer assim, né? Controle é, emocional. é. No desespero. Aí eu comecei a colocar essa rotina. Eu falei, não, vai ser difícil, eu já entendi que vai ser difícil, mas eu vou conseguir. E elas tinham um berço só. Aí eu falei, vamos se mexer, mas como é pequenininho, não se mexe muito, né? Aí eu peguei aqueles 2 carrinhos que tem os ganchinhos, aí até hoje, gente, eu colocava meu pé nos ganchos dos carrinhos, que era um ferro, e balançava minhas 2 pernas, e elas capotavam na mesma hora. Aí eu conseguia fazer as coisas em casa. Mas, Aham. assim, no começo foi difícil, eu não dei mamadeira, tá? Ao contrário do que se Foi pensa, deu só mamadeira. peito. Eu dei peito só. E eu pensava assim, o peito é bom porque, além de economizar, Uhum. eu vou fazer ela cansar, porque ela vai ter que tomar bastante para ela encher a barriga dela. E vai dar certo. E deu certo. Eles mamam mais tempo, eles cansam mais, mas em contrapartida eles ficam menos tempo sem mamar, né? Assim, tipo, o intervalo deles é menor. Como era com elas? Uma horinha e meia. Uma hora e meia. É porque, assim, a Beatriz, ela mamava bastante. Ela sugava tudo que ela precisava. É tanto que ela sempre ficou 1,5 kg, 2 quilos a mais que a Bianca na frente. Uhum. A Bianca era preguiçosa. Mamava um Uhum. pouquinho e dormia. Então, toda hora ela queria mamar mais meia horinha. Então, a Bianca atrapalhava um pouco o roteiro da... Rotina, né? A rotina, né? Mas assim, ela era mais magrinha, a Bianca, né? Essas 700 gramas, às vezes, que deu diferença com o tempo, 1 quilinho. Às vezes eu falo, ela é mais miudinha, deixa eu cuidar mais dela. Essas bobeiras de mãe, né? Até hoje a Uhum. Bianca é mais delicada que a Beatriz. Acho que eu fui criando isso dentro dela. E aí é isso, mas assim, foi bem difícil. Eu sempre falo, eu até tentei tampar aqui, eu sempre falo que minhas olheiras foram das gêmeas. Porque, mas assim, teve uma coisa ruim. O O pai quê? delas não me ajudava muito, porque ele queria trabalhar no outro dia. Ele falava, pelo amor de Deus, a menina chora demais, vai no médico, ela deve estar doente. Não, porque bebê é assim. O bebê chora, né? Aí teve uma tática também, a gente começou a colocá-las no carro, às vezes eu estava muito cansada durante o dia, começou a colocá-las no carro para dar uma volta para elas dormir.
Aí dava Ai, certo. carro tira e queda. E ele, assim, ele não estava te ajudando muito, né? Porque ele queria dormir, mas no geral ele te ajudava com as Ele me meninas? ajudava na questão de pagar alguém para, tipo, lavar roupa, limpar a casa, essas coisas assim. Já Que era bastante. já é uma A grande gente mudou ajuda. de casa para deixá-las mais confortável. Ele pagava uma pessoa para vir todos os dias até as 2 da tarde. E aí eu colocava edredom no chão. Eu lembro que elas começaram a engatinhar, tinha uma área muito grande lá. A gente colocava o edredom limpinho no chão, pegava os brinquedinhos, deixava elas andando, e a Suzana ficava na rede, eu ficava andando de bicicleta. Eu vivia para cuidar das crianças. Uhum. E isso era uma das perguntas. Antes de você engravidar, você só estudava? Ou você Eu já estudava, trabalhava? mas eu limpava a minha casa toda. É porque eu Assim. era caçula e as Uhum. minhas irmãs trabalhavam, né? Aí, meu pai, como ele brigava muito com a minha mãe, eu tinha que encontrar alguma coisa para ser bom naquela casa, né? Uhum. E aí, eu colocava as coisas para fora, até me emocionei agora. Sou Eu filha de colocava pai o sofá, alcoólatra também. eu Sei bem como é. colocava o sofá para fora, o sofá era desmontável, tinha aquele barzinho no meio antigamente, né? Lembra que o pessoal comprava o sofá Uhum. com barzinho? Aí eu tirava tudo, só deixava o barzinho, colocava lá para fora. A casa era de piso, assim, de cascolac madeira. Eu lavava as paredes e aí não molhava aquele chão, já secava e deixava a casa muito limpinha para minha mãe encontrar uma felicidade em alguma coisa. E eu Uhum. tinha 12, 13 anos de Era idade. seu jeito de organizar as coisas, né? Era o meu jeito de deixar minha mãe feliz. Uhum. E aí eu lavava banheiro, limpava tudo. Até hoje eu sou a mais chata da família em questão de limpar as Limpeza. coisas. É. E aí, como foi para você deixar a sua casa diante de dessa situação? Para você foi meio que um refúgio, né? Tipo, ó, Foi. ok, foi um refúgio. E a sua família, porque agora você construiu uma família, você tinha 3 filhas. Você estava na Uhum. construção da sua família, então foi algo novo para você. Até, será que também é uma pergunta, né? Uma pergunta, uma colocação meio psicóloga, né, nessa história. Será que essa também, essa maternidade, não foi também, vamos dizer, uma salvação, entre aspas, né, por esse Ah, coração que tinha uma família que estava com problemas? sim. Eu sempre pensei da seguinte forma: a minha família, a minha casa, ela não vai ser como a da minha mãe. Eu não Uhum, quero que os meus filhos vejam briga, eu não quero que meus filhos vejam discórdia, eu não quero que a vida delas tenha alguma desorganização. Tanto que eu ia para a praia, eu levava os potinhos, da comidinha e da sobremesa separado, eu arrumava as fraldas, sacola era perfeito, tudo arrumadinho. Eu queria suprir a vida delas, assim, de uma certa uhum. forma, eu queria ter o cuidado que talvez, assim, minha mãe não conseguiu me dar, né? Depois de grande, que talvez eu tinha essa falta, essa necessidade, né? Que nem eu queria cuidar da minha mãe cuidando da casa. Então, eu queria, de alguma forma, suprir a tristeza da minha mãe. Então, eu não queria que as minhas filhas tivessem algum tipo de coisa que pudesse vir de mim, enfim, para deixá-las desestabilizadas. Então, Entendi. acho, eu queria dar o melhor que eu podia, né? E fez, com certeza. Eu sempre falo que a mãe dá o melhor que ela tem, independente da Peraí, situação. espera só um pouquinho. Oi, Uhum. filho. Fala. Mãe, eu lavo o cabelo? Lava, Lavo, né? pode lavar. Deixa eu apresentar você, vem cá. Esse é o Joãozinho, ó. Oi, João, tudo bem? Esse é o mais novo. Ele tá perguntando se ele lava o cabelo. Como o cabelo dele é cacheadinho, tem que lavar, não faz Maravilhoso causa de esse bagunçar. cabelo. É. Ele é o amado da família. Vai lá, João, vai lá. E aí, foi tranquila a gravidez com as meninas. Quando foi, assim, aí a próxima foi a Letícia. A próxima foi a Letícia. Mas até chegar a Letícia, eu acabei me separando, né, dos pais das bebês, por N situações. Sim, não vem ao caso. Sim. Você se sentiu mais forte tendo as suas filhas? Olha, na época eu não via essa fortaleza, Uhum, mas eu via que eu precisava seguir porque eu tinha alguém importante para cuidar, né? uhum. E aí eu vim para cá, para São Bernardo, trabalhei a vida toda, fui trabalhar no shopping, cuidei delas, era aquela coisa.
Que eu acho que o seu foco é a maternidade, não é? Isso, e todas as coisas que, assim, na realidade é a maternidade. Mas o quanto nós mulheres, tudo que ao nosso redor dentro dessa maternidade. E até perguntei aquela hora para você, você trabalhava, você estudava, como que era para eu entender o que afetou a sua vida a maternidade, o que não afetou, o que você mudou. Abrir mão de sonhos, né? Abrir mão de um trabalho, de estudar, abrir mão disso por conta da maternidade. O que sofreu? Meu casamento sofreu com maternidade. Por quê? Porque a maternidade, eu digo que assim, ela é um ser, parece que um ser aleatório a gente. Quando ele entra aqui, ele entra mexendo em um monte de coisas. Sim. No caso, a maternidade, para mim, até as gêmeas, elas me deram força, né? Para me tornar uma mulher melhor, uma pessoa melhor. Porque eu tive que aprender a controlar minha emoção, eu tive que aprender não tinha terminado os estudos, então eu tinha que procurar emprego, eu tinha que trabalhar, eu tinha que, como fala o pessoal quando vai caçar coisa, eu tinha que procurar me virar, né? Tinha que achar se virar diante do que você tinha. Tinha que achar ouro em pedra, né? Que seria impossível achar ouro em pedra, no máximo um quartzo. Mas a gente consegue em alguns momentos. Aí o que eu fiz? Eu vim trabalhar, eu vim fazer de tudo, até elas eu encontrei força. Aí do meu segundo casamento, eu fiquei grávida da Letícia, eu tive depressão na gravidez, por N motivos. E depois da Letícia, eu fui, pra você ter uma ideia, eu consegui emprego grávida da Letícia de 6 meses. Caramba! Que hoje é uma lei, né? Acho que hoje você pode conseguir um emprego grávida. Abriram hoje, isso? Sim, hoje se a pessoa estiver grávida, você não pode dizer assim, você não vai entrar aqui porque está grávida. Hoje eles estão fazendo essa proteção aí com as mulheres. Que bom, que ótimo! Naquela época era praticamente um favor, né? E eu quase me ajoelhei no pé da mulher para ela me dar um emprego. E eu falei para ela, não precisa me registrar, só deixa eu trabalhar para eu conseguir comprar o enxoval da minha filha. Sim. E aí eu fiquei trabalhando lá. Depois que eu ganhei ela, eu voltei para a mesma empresa, fiquei trabalhando um tempo. E eu comprei todo o enxoval dela trabalhando. Foi incrível, eu achei um milagre de Deus eu estar trabalhando. Achou e eu fiquei ouro em pedra. Eu fiquei trabalhando lá até os 9 meses certinho. Faltava acho que uma semana para eu ganhar bebê. E eu consegui fazer o enxoval tão bonitinho para ela, foi muito lindo. Deu tudo certo, graças a Deus. Depois que ela nasceu, ela era uma bênção, assim, ela era incrível, a Letícia, porque ela dormia demais. E meu marido acordava ela e tinha que segurar o peito, colocar o protetor, pegar fralda, porque era muito leite, o leite vazava no olho, na cara, em todo lugar, e ela não acordava. E era engraçado que eu estava dormindo tanto que meu marido estava tirando meu peito, arrumando para pôr a boca dela, e eu acordava e esse peito estava explodindo. E esse dormir seu né, você estava dormindo muito, era por conta da depressão? Não, eu tive depressão na gravidez. Tá, entendi. Depois que ela nasceu, não, eu fiquei de boa. Era o depois cansaço que ela mesmo. nasceu, era cansaço mesmo. Mas assim, depois que ela nasceu foi legal. Ela mamava muito, ela dormia muito, ela nunca me deu trabalho. Os filhos não me deram muito trabalho à noite, sem dormir. As gêmeas é porque eram 2, então eu tinha que intercalar. Mas ela também não era aquele desespero, sabe? E a Letícia, ela dormia tipo 11 da noite, 6 da manhã ela estava dormindo ainda. Foi parto normal também? Parto normal. A Letícia... O único que me deu muito trabalho para nascer foi o Gustavo. O Gustavo era o único menino, né? Que só tive menina. Era um sonho para mim ter menino. E o Gustavo, eles ameaçaram de fazer fórceps. Aí eu entrei em pânico, porque eu pensava que aquilo era coisa do outro mundo e eu não queria. Mas foi tranquilo, assim. Eu sofri bastante para ganhar o Gustavo. Mas depois foi de boa. Não precisou fórceps, nada. Ele nasceu parto normal também. E o João? O João Felipe foi uma coisa de louco, porque eu fiquei chocada quando eu fiquei grávida. Eu chorei muito, eu ficava no banheiro chorando, até meus 3 meses. E você já não queria mais? Não. E eu chorei muito, mas era um momento muito bom do meu casamento, quando eu fiquei grávida do João. A gente já tinha passado por muitas coisas, era um momento que eu estava vivendo muita coisa boa, estava terminando de construir minha casa.
que era o meu sonho, né? Até então a gente morava numa casa pequena e a gente estava terminando com essa construção, faltava terminar só os banheiros. E eu não queria porque a despesa, eu estava morando, a minha irmã emprestou a casa dela para mim e eu estava morando nesse tempo na casa dela para terminar a minha casa, né? Então eu não queria, a pessoa morar na casa dos outros, grávida, né? Mas aí, depois dos 3 meses, eu comecei a aceitar a gravidez e com 6 meses eu estava bem feliz, sempre com muita limpeza. A mulher veio me ajudar e encerou, a casa toda era de madeira. Aí ela encerou tudo e a parte de descer para a sala da minha irmã era uma escada de piso branco, aquele piso bem lisinho, sabe? De ardósia. Eu pisei na cera da madeira. E eu tava com pijama, que é aqueles bem molinho, que escorrega. E aí eu arrastei a cera junto com o pijama e desci a escada. Quando eu desci do primeiro degrau até embaixo, eu saí rolando, grávida do João. Meu Deus. De 5 meses. Aí a única coisa que eu pensava, meu Deus, segurava a barriga e pensava, meu Deus, não permita que eu perca meu filho. Não permita que descolhe a placenta. Era a única coisa que eu pensava. Que eu ia entrar em choque, né? Porque é uma situação horrível. Você tava com 38? Eu tava com 5 meses. Não, mas anos. 38 você tava? Quase 39. Tá, não, só pra gente... Tava com 39 anos. Mãe velha é uma coisa de louco, gente. Não, você então, já tinha cuidado. Você já tinha cuidado com as gêmeas lá atrás, na sacolinha, tudo coisado. Imagina do João. Então, eu ia te perguntar isso, a diferença depois... Não, termina de me falar aí como então, foi aí esse momento. Eu caí, né? A gravidez, o Gustavo foi tranquilo, porque já tinha... o Gustavo eu tive que trabalhar, né? Voltar a trabalhar, deixava ele... Quem cuidava dele era a Letícia, que era bebê, tinha 5 anos. E as gêmeas tinha 12. E aí as gêmeas vinham da escola, limpava a casa, ajudava, cuidava da Letícia, né? levava para a escola. Aí eles mesmos que cuidavam. E minha mãe era vizinha, então minha mãe vinha, trazia comidinha, dava e olhava se estava tudo bem. E aí, nesse tempo, a Suzana foi morar com o pai dela, né? Ela tinha 13, 14 anos, foi morar com o pai dela. E aí, deixa eu ver, a gente estava na Letícia, né? No Gustavo. Não, a gente estava no João, que você caiu. Eu caí. Aí eu não descolhi a placenta, mas eu quebrei o cóccix. Eu fraturei o cóccix, porque conforme as pancadas da pedra, né, da escada, o peso do meu corpo, rachou o cóccix de cima até embaixo, assim. Caramba. E eu lembro que não dava para andar, não dava para deitar. Era horrível. Se eu agachasse, parecia que eu estava quebrando das costelas até embaixo. Era uma dor horrível. E não tem como engessar e não tem como tomar remédio, porque eu estava grávida. Então, eu fiquei um pouco deprimida, porque até então, a depressão, para mim, ela era desconhecida, né? Porque a Letícia, eu descobri que eu tinha depressão anos depois, que eu lembro de como eu queria só dormir à tarde. Até então você não sabia que era uma depressão, você só estava tendo sintomas, você não sabia nem o que era. Não, eu só queria dormir, eu não queria pensar na vida, eu estava muito preocupada com a vida, então foi bem difícil. Enfim, aí eu já tinha 3 filhos, estava grávida de um filho, aí a confusão mental que dá, né? Porque uma coisa não deu certo, aí você vai para outra, tá tudo conturbado, e é uma coisa de louca, você tem que arrumar força onde não tem. E aí foi isso. E o do Gustavo foi muito pior, e aí eu fiquei grávida do Gustavo, meio que tem uma rejeição, né? O Gustavo eu percebi que era meio que igual da primeira, sabe? Meu marido já estava com 4 filhos, vamos dizer, cuidando também, ficava mais grávida de um. E aí soube que era menino, ficou mais feliz, mas era tudo muito conflitado, assim. E aí eu tive que arrumar força de novo. Era mais ou menos aquela força que eu tive que arrumar quando eu descobri que era... A cada gravidez você buscava uma força nova, né? Porque não tinha o que fazer, né? E aí o Gustavo nasceu, deu tudo certo. Depois, quando estava quase tudo já bem certo, aí eu fiquei grávida do João. O Gustavo já tinha 10 anos. O Gustavo era bem desenvolvido, filmava e fazia coisa no YouTube. Ele era bem desenrolado. Ele era muito junto com o pai dele, assim, se dava super bem. Aí ele achou que estava tomando o lugar dele quando eu fiquei grávida, soube que era menino, então ele ficou desnorteado. Era o único menino, né? Aí depois que eu ganhei, aí quando eu fraturei o cóccix, que eu percebi que eu estava ficando meio deprimida,
que ainda não tinha conhecimento da depressão, Uhum. eu fiquei no chuveiro uma vez tomando banho, orando a Deus, pedindo para Deus me ajudar, porque eu estava muito triste, eu estava sem força, eu não queria ter ficado grávida, mas agora eu estava feliz, estava grávida, e eu não estava conseguindo andar, e eu sou muito ativa, eu gosto da casa muito limpa, estava perto do Natal, eu não conseguia limpar minha casa, eu não conseguia fazer compra para o Natal, eu não conseguia fazer nada. E aquilo estava me acabando, porque a época que eu mais adoro na vida é o Natal. Natal, para mim, é tudo. Eu tenho muitas lembranças boas de quando eu era criança, podia estar a crise que tivesse, mas o Natal era sempre legal. Então, eu guardei isso comigo, que Natal é uma coisa boa, né? E aí... E mudou um pouquinho, porque nas outras gravidezes, né? Gravidezes, acho que é não sei, né? A pessoa de português vai poder responder para nós. Você era muito ativa, né? Então, isso talvez impactou você um pouco, essa coisa de você não conseguir ser quem você é. E o que eu gostei na gravidez do João é que eu me sentia muito bonita. Nossa, eu me sentia linda, gente. Você não se sentiu assim nas outras? Não, só na gravidez. O Gustavo me sentia um pouco, conseguia ver essa beleza, mas eu tentava achar essa beleza. Mesmo assim, eu me arrumava, eu me cuidava, tentava encontrar essa beleza. E aí, da gravidez do João, eu comprava as roupas mais lindas, acho que eu estava com mais condição financeira, né? Então, eu me vestia melhor, eu me sentia linda. Nossa, adorei, assim, gostava bastante. E quando eu ganhei o João, nossa, foi muito emocionante. A Letícia chorou muito, ela não via a hora do João nascer, que a de 22, ela tinha uns 14 anos, né? E tanto que ela tatuou a data de aniversário, a data de nascimento do João no braço. E foi muito bom. O João traz uma alegria assim, imensa para todo mundo, tanto para a Bianca, quanto para a Beatriz, quanto para o Gustavo. O Gustavo leva ele de terça. Eu vejo, né? A Bia tá sempre com o João, ela nessa de falar a alegria dos nossos dias, né? Ele veio mesmo assim, tipo, né, ele é o xodózinho, acho, de todos, né? E tudo bem que a gente entrega aquilo que a gente recebe, né? Eu recebi muitas pancadas da vida, mas eu tento entregar o melhor para as pessoas, assim, que eu puder, né, alguma coisa, eu tento dar para alguém. O João, ele é mais ou menos isso, até o pessoal fala que ele é muito parecido comigo, tanto na bagunça de ser descontraído, brincar, falar demais, quanto do amor, ele é muito amoroso. Então, se você estiver chorando, assim, ele vai sempre falar alguma palavra para você, alguma coisa que te toca no profundo mesmo, sabe? Então, assim, ele realmente, uma vez... Ele tinha uns 3 aninhos, eu estava orando, eu estava chorando, alguma coisa assim, e ele falou assim, mãe, lembra das coisas boas que você teve na vida. Você lembra aquele dia que a gente saiu, que foi o dia do skate de rua, que a gente tem aquelas fotos, tá? Eu, pai, você. Aquele dia foi tão bom, né? E eu fiquei lembrando do dia, ele falava, eu lembrei da foto, eu lembrei do dia. Então, com uma criança de 3 anos e meio, é muita coisa, né? É muita... Então, é isso. E ele foi normal também? Olha, eu quero saber de tudo. O João foi cesariano. Eu odiei. Por conta dessa queda? Inclusive, um médico, ele queria fazer uma palestra comigo no hospital aqui de São Bernardo, HMU, que depois eu não acabei não indo mais lá. Ele queria que eu trouxesse uma palestra de a diferença de parto normal e parto cesariano, porque eles estavam numa guerra aqui querendo fazer sempre parto normal, né? Porque é bom para o feto, é bom para a pessoa, é bom para o corpo, é bom para várias, até para o cérebro da criança, né? É bom porque ele vai fazer força, então ele já vai começar a se desenvolver. E eu mamar também, né? Porque eu sempre dei mamar para os meus filhos. E amamentar, todos. E as gêmeas mamaram até 1 ano e 3 meses. A Letícia mamou até 1 ano e 8, até 1 ano e 9. Por quê? Porque ela teve um negócio na boca que chamam de estomatite, outros chamam de doença de pé, boca e mão, que que fica inchadinha a mão, que a boca tampa a gengiva. Eu tinha tirado ela do peito com 1 ano e 4, e ela teve esse negócio. Já fazia 15 dias, meus peitos estavam explodindo já. Estava quase que naquela época de secar mesmo, entendeu? Era todo dolorido, né? E aí eu fiquei com dó, porque ela não comia nada. Aí eu voltei a dar mamar para ela. Aí até 1 ano e 9 meses ela ficou mamando. Foi mais difícil de tirar, porque ele entende mais o bebê, aí dana tudo. Mas aí foi bom, ela ficou mamando e tá tudo certo. E o João mamou também, até acho que 1 ano e 3 meses.
E foi muito bom também. Olha, eu adorava amamentar, meu Deus. A fase que eu dava mamar para o João, acho que estava uma fase mais tranquila, eu sempre gostei de amamentar. Mas eu adorava, porque eu sou muito agitada com a casa, e no momento que eu sentava, a roupa Era podia estar na máquina, curtir os aquele brinquedos podiam momento. estar... Era um momento do meu relaxamento. Então, eu ligava a TV, é uma dica que eu posso dar para as mães. Estão cansadas da vida? Até uma coisa que eu ia perguntar aqui, ó. Nos dê uma dica que você acha que salvou, que pode salvar uma maternidade, uma mãe, ajudar uma mãe. Olha, no meu conceito, o que mais pode ajudar a mamãe é o cuidado com ela. É a autoestima. Porque, assim, se você não... É muito fácil você falar isso, mas você arrancar esse amor da pedra lá, que é arrancar ouro em pedra, você precisa, dentro de você, arrancar ouro em pedra. É por isso que eu criei a minha loja, ela chama Avesso da Gente. Por que o avesso? Porque se você se cuida por fora... Inclusive, vou colocar até o link do Instagram na página, né, quando for ao ar, para quem quiser, ó, vai lá, eu já vi que tem roupas maravilhosas, lindas. Sim, e a gente vai fazer o site, a gente está montando a loja vai ser inaugurada no final desse mês. Então, assim, se você encontrar forças, é um pouquinho de cor, um pouquinho de força, por fora, eu não sabia, mas quando eu entrei em depressão, que foi há 2, 3 anos atrás, estava até falando com a moça que trabalha aqui em casa, eu falei, dona Ana, a senhora entrou aqui quando eu estava na pior fase da minha vida, que foi quando eu estava com depressão. E aí eu sabia que era depressão de verdade, eu fiz tratamento, né? Eu passei com terapia, e eu pensava, já, alguns momentos eu não podia ficar sozinha, que eu pensava em morrer. Então, aí eu percebi aquilo, eu liguei para meu marido correndo, falei, tô com medo, porque eu tô pensando umas coisas, eu não tenho força para lavar a louça, porque aí eu estava deitado no sofá e a louça na pia. Eu falei, nossa, eu tô com algum problema. Sim, depressão é real, a depressão ela é real. Mas eu não sabia, né? E aí eu falei assim, nossa, eu tô com algum problema, porque eu quero dormir. Eu lembrei de quando eu estava grávida da Letícia, que eu dormia, né? E aí eu falei assim, eu só tô querendo dormir, tem um monte de louça na pia, eu não tenho força, eu não quero limpar essa casa. Aí eu falei assim, eu tô doente. Porque se eu não quero limpar, né? Adriano, não quero limpar a casa, eu tô doente. Eu tô com algum problema. Aí eu acordei e eu falei assim, Deus, me ajuda, porque eu quero morrer, eu quero tirar minha vida. Você pode me ajudar a ter coragem para tirar minha vida? Aí Deus falou assim, filha, é uma coisa que eu não posso fazer. Se você pedir para me te dar a vida, eu vou te dar, mas tirar a vida eu não posso. Aí eu comecei a chorar, falei, verdade, como que o senhor vai poder fazer isso, né? Não tem sentido. Comecei a chorar, né? Aí eu liguei pro meu marido, olha, manda alguém aqui, porque eu pensei em morrer, eu tô com medo, né? Vai que eu faça alguma coisa. Mas acho que no fundo eu não tinha coragem, mas eu tinha vontade, né? E aí já a dona basta, Ana entrou, né? Já é suficiente para que aconteça algo. Aí a dona Ana entrou aqui na minha casa para trabalhar e foi melhor, porque ela é bem espiritual, assim, ela ora. Então, foi bem, bem bom para mim, eu passei dessa fase. Mas que você me perguntou, o que você pode dar de conselho para as mães? É o autocuidado. Mesmo se ela não tiver dinheiro, gente. Ela tomar um banho, sabe? De 5, 10 minutos mesmo, relaxar. Pedir para alguém ficar com essa criança. Ela respirar, ela passar uma basezinha no olho, ela passar um rímel. Se ela não gosta de maquiagem, não tem problema. Coloca um brinquinho. Passa um creme no pé, na barriga, faz uma massagem no pescoço, respira, pensa em você, olha para você, pensa no que você quer para você no futuro, sabe? Faz alguma coisa mental no corpo, respira e vai. Porque se você não tiver pelo menos esses 10 minutos para você, vai ficar difícil. Porque a maternidade, essa série é justamente por conta disso também, porque a maternidade, ela virou muito tabu, né? Assim, na realidade, a maternidade existe aquela coisa de flores, a maternidade é tudo lindo, maravilhoso, né? Que as pessoas trazem, né? Só que por um outro lado, a maternidade ela é muito pesada. E isso que você está falando, que é o que tem um momento de autocuidado, por quê? Porque a gente deixa de ser quem nós somos para a gente se tornar a mãe daquela criança. A gente deixa de ser mulher. E até que a gente descubra, a gente precisa de gente ao nosso lado, a gente precisa de base, de estrutura, para ajudar a gente nesse momento e falar, peraí, não, olha, você é a Karina, você é mulher, né? Você é profissional, isso tem que voltar. Pera, você não é só mãe dessa criança, você é muito mais. Então a gente tem que agregar a maternidade ao invés de ser só mãe.
Então, isso que você está falando, ele faz parte disso. Então, tipo, de olhar para você, olha para você um pouquinho, ó, vai lá tomar um banho, né? Porque uma das coisas mais difíceis no começo, para mim, quando meu filho nasceu, era conseguir lavar meu cabelo, porque meu cabelo era comprido e tal. Então, eu tinha todo o ritual, lavava, eu hidratava, meu cabelo era loiro, né? Então, eu tinha todo o ritual de secar, escovar, e eu não conseguia fazer isso. Não consegue. A gente não consegue. Então, a gente precisa realmente de ajuda. Sim, precisa. Olha, eu falo que, assim, uma vez meu marido até falou para eu escrever um livro, mas, assim, eu passei por muitas dores. E, de uma certa forma, estar grávida me fazia arrancar força de onde... Não, a frase é arrancar ouro de pedra, né? Criei isso na minha cabeça. Vai ser o tema da sessão de hoje, como arrancar ouro de pedra. Então, e eu tinha que arrancar, porque eu passei por dificuldades nos 2 casamentos. E ficava grávida nesse caminho. Do Gustavo, você está falando da autoestima e de não ter tempo para lavar o cabelo. Eu vejo que tem casos que são diferentes. Tem casos que a mulher, o marido engravida junto, sabe? Aquela coisa toda. É legal, é participativo, mas vai ter momentos também que mesmo essa mulher que o marido está junto, ela vai se sentir estranha. Porque ela deixa de ser aquela pessoa namorada, sensual, mulher, para ser a mãe. E isso, de uma certa forma, gera um choque mental na pessoa. Tem que ter muito amparo desse marido. E esse marido também não teve um curso para ser o marido boyzão, que está gostando daquela mulher, que é uma mulher sensual para ele. Ele também não teve. Então, sem a pessoa perceber, gera vários conflitos. Isso mesmo. E eu percebi que do Gustavo, quando a gente estava com muitos problemas, eu percebi o seguinte, peraí, quer implantar em mim que, de repente, uma outra mulher, um outro relacionamento, ou alguém no trabalho, está sendo mais bonita, ou mais chamativa, ou mais atraente do que eu que estou grávida aqui. Não, isso está errado. Eu vou ser linda, vou ser maravilhosa e vou ser perfeita do mesmo jeito. E ninguém vai roubar isso de mim. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu lembro que eu tinha um vestido rosa maravilhoso, ele tinha umas alcinhas assim, e eu colocava aquele vestido rosa, ele era até metade da perna assim, ele era bem fininho, e eu ficava linda com aquele vestido, e eu sou morena, e quando eu ia para a praia ficar mais bronzeada, e eu ficava linda. E um dia eu lembro que a gente estava quase separando, fechei assim a garagem, e eu estava me arrumando para mim, tá? Sim. Eu sou linda. Se ele não quiser, o problema é dele. Eu sou maravilhosa. E aí eu fechei o portão e eu estava me sentindo a mulher mais linda do mundo naquele dia. E ele olhou para mim e falou assim, nossa, você está tão bonita. Então, quer dizer, a gente não pode deixar a vida, a dificuldade, a falta de emprego, ou o marido, ou as emoções contrárias que estão à nossa volta, tanto na nossa vida sem estar grávida, mas principalmente na gravidez, em que muita coisa muda dentro de você, você não pode deixar essas vozes dizer quem você é. Não, você é maravilhosa, você é perfeito, você ainda é mais maravilhosa, porque você tem alguém dentro de você, esse alguém vai te dar força e você vai ser uma pessoa ainda muito melhor do que você já é. O que você a já gente foi, fica mais, né? Eu, pelo menos, me achei maravilhosa grávida, né? Eu achava, né? E eu acho até hoje, mulher grávida é uma coisa linda, espetacular. O marido também acha, mulher grávida linda. De uma beleza espetacular, eu acho maravilhoso. E me diz uma coisa, olhando a gravidez, lá, né? Vamos fazer uma linha do tempo da Adriana, né? Sua linha do tempo, não vamos falar das crianças. Você, com 16 anos, primeira gravidez, até a última gravidez do João. Fala para mim, assim, o que você vê de pontos fortes e pontos que foram mudando, assim, o que foi bom? Eu era muito inocente com 16, do João eu já estava mais madura, conseguia lidar com algumas coisas. Fala para mim um pouquinho disso. Então, quando alguém fala assim para mim, a Beatriz falou que gravidez é muito difícil, que não sei o quê, eu falei assim para ela, olha, você até falou, a pessoa coloca uma coisa linda. Eu, Adriana, dos 16 anos, que eu fiquei grávida, estava tudo ótimo. Para mim, gravidez é a mesma coisa que você ir ali tomar um banho, sair, tomar um sorvete. Para mim, não estava acontecendo nada diferente, né? Porque eu não tinha esses pânicos, né? É que nem uma criança. A criança, o João, ele fala que ele vai ser quadrilionário. Então, a criança, ela não tem os tabus de tudo que vai acontecer para ser quadrilionário. Para ele vai ser quadrilionário e ninguém tira isso da cabeça dele. Ele nasceu para ser quadrilionário. Não, ele não quer ser milionário, quer ser quadrilionário. Tá certo ele, né? Que o mundo não pode ele, né? Então, assim, quando eu tinha 16 anos,
Eu era meio igual o João. Eu não pensava no dinheiro, assim, mas para mim a vida estava ótima, estava tudo bem. Eu já tinha saído de um mundo que era muito pior, né? Então estava tudo ótimo. Então ali para mim estava igual o João. Tô grávida, tô feliz, está tudo bem, e eu vou seguir a vida e vai ser tudo maravilhoso. Tudo que eu não pude dar, eu vou dar para essa criança. É mais ou menos isso que a gente cria dentro da gente. Então para mim foi uma gravidez tranquila, tudo ótimo. A Adriana, de 16 anos, para Adriana, de mãe das gêmeas, se tornou assim uma coisa gigantesca. Tipo, você vai de um degrau a 5, né? Aquela Adriana ali, mãe de gêmeos, era uma Adriana que ela tinha duas coisas, vencer ou vencer. Ela não tinha escolha. Era vencer ou vencer. Então, aquela Adriana, eu lembro, tenho fotos das gêmeas que eu tô arrumando sapatinha, sabe aquelas meias que era tudo bordada? Que às vezes sai os bordadinhos? Eu tava arrumando aquele bordadinho ali, a outra gêmea já estava pronta, tem uma foto arrumando aquele bordadinho ali. Então, assim, se você vê a pessoa que já tem um filho deficiente auditivo, já tem problemas, está trabalhando, tentando, ia ficar louca. Não, para mim a vida estava curtindo, para você estava bom, estava feliz. Estava bom, estava tranquilo. O importante para mim é que elas estavam bem, que elas estavam felizes. E eu estava trabalhando para que elas tivessem o melhor. Então, para mim era suficiente, para mim era a felicidade real. E então, da Suzana para as gêmeas, eu já tinha essa maturidade de querer alcançar o melhor, né? E estar ali sempre presente, sempre olhando onde elas estão. Das gêmeas para a Letícia, talvez eu tenha decaído um pouco, porque eu fiquei meio ruim, mas ao mesmo tempo eu falei assim, peraí, eu tenho outra oportunidade, vencer ou vencer de novo. Aí da Letícia já me tornei assim, a Letícia era um bebê, como que eu posso te dizer? Ela lembra, é uma atriz que eu não lembro o nome dela, ela era branquinha, do cabelo enroladinho, que tinha uma boca bem rosinha, não lembro o nome dela na época, ela é muito famosa, estava fazendo novela. Letícia era praticamente um bebê de novela. Então, todo mundo olhava para a Letícia e falava assim, meu Deus, essa menina parece uma modelo, ela era muito fofinha, branquinha, esse bochecho rojadinho, cabelo todo cacheadinho, preto, ela era muito fofinha. Então, eu tinha... analisa comigo, essa Adriana, da mãe da deficiência auditiva, teve que arrumar força, Suzana. Aí a mãe das gêmeas, que também era uma coisa especial. Mãe de deficiência auditiva, mãe de gêmeos. Sim, aí mãe de uma bebezinha, que vem todo diferente, porque ela é filha de outro pai, então ela tinha umas bochechinhas vermelhas, todo mundo achava que era modelo. Então, ali já estava 3 modelos, porque gêmeas chama atenção. Então, gêmeas com mais isso daqui. Depois veio outro. Nossa, depois de 4 você tem um menino. Então, essa mãe, essa Adriana, ela foi vivendo vários momentos da vida dela, 16, 19, 23, a Letícia, depois do Gustavo, 20 e pouco, mas a Adriana, mãe do João, essa Adriana de 39, que agora eu tenho 46, já tenho 8, né? Essa Adriana é uma Adriana guerreira. É uma Adriana que as pessoas, assim, eu tô falando isso porque eu tô vendo a minha história, mas não é que eu tava pensando. E é isso que eu gosto de tudo. Não é que eu tava pensando nisso, mas essa Adriana de hoje, essa Adriana, ela passou por vários momentos, né? Mas ela entendeu que tudo na vida tem uma solução. Tudo na vida tem um jeito. E que esses filhos, eles não vieram para a morte, eles vieram para alegrar minha vida. E que as gêmeas, eu não sei se você sabe, mas as gêmeas, elas são formadas, né? A Bianca fez 1 ano e meio de TI, viu que ela gostava de gente. Aí ela fez pedagogia para poder ajudar na igreja as crianças do mundo de hoje, porque ela queria que a neurociência, a mentalidade, cuidar de uma criança podia afetar na vida adulta. Porque ela me viu, porque ela se viu, e aí ela queria ajudar as pessoas de alguma forma, e ela fez pedagogia. Ela, inclusive, ela é líder das crianças na igreja. E a briga dela é dizer que as crianças são reais, elas são importantes, e delas vai acontecer muita coisa boa ou ruim que a gente precisa cuidar da mentalidade da criança. E ela acha que ela tem esse chamado, né? Ela faz governança de dados, trabalha na Sul América, tem nada a ver. Tem e não tem, né? Porque a organização conta muito com governança. Então, ela trabalha na Sul América, já subiu de cargo várias vezes por conta dessa disciplina dela. E a Beatriz fez 1 ano e meio na Califórnia, acho que foi daí que você conheceu. A Beatriz se formou com a comércio exterior, que ela me ajuda, que ela entende bastante do financeiro, né? Que ela me ajuda.
E a gente tem sonhos, né, de ter 2, 3. Eu falei para a Beatriz que queria ter 4 avessas, que seria uma para cada filha, né? E ela disse que não, que ela quer ter 16. Não sei de onde ela tirou esse número, mas tudo bem. Tá crescendo, crescendo. E o Gustavo ajuda o pai dele na loja, a Letícia fez jornalismo, ela se formou. Por que eu estou te contando isso? Porque ser mãe não é fácil. Você colocar o filho na faculdade, no meio de tantas dificuldades, não é fácil. Porque quando a Gêmeas tinha 18 anos, ela falava assim para mim, mãe, mas eu vou entrar na faculdade como? A gente não tem dinheiro. Eu morava numa casa muito pequena, trabalhava no shopping. Trabalhar no shopping é só glamour, porque dinheiro não tem, né? É o João me dando tchau aqui na janela. Fecha aí, bebê. E eu falava assim para ela, mas eu falava a palavra, eu lançava palavras, né? Igual o João fala que vai ser quadrilionária, eu falava assim, não, você não tem dinheiro, mas você não vai ser como eu, entrar no shopping, trabalhar no shopping, só a aparência de estar tudo bem, roupinha bonita, mas não ter dinheiro. Você vai para a faculdade, você vai estudar, você vai ter o que eu não tive. Mas, mãe, como? Eu falei assim, como eu não sei? Vai ter bolsa, vai ter dinheiro, vai aparecer emprego, qualquer coisa, mas você vai. Nem que você tem que trabalhar para pagar a faculdade. Para pagar. Você vai. E eu falava isso para ela desde os 15 anos, e elas conseguiram bolsa. A Beatriz conseguiu 100% de bolsa, a Bia conseguiu 50%, depois a Bia começou a trabalhar, pagou o restante, a Letícia também conseguiu bolsa, depois ela entrou na faculdade para trabalhar, ficou só com 20% pagando a faculdade, porque a faculdade pagava o trabalho direto, né? Então, assim, foi com muita dificuldade. O último ano da Letícia foi muito difícil, porque estava na pandemia os últimos 2 anos, não tinha dinheiro, só a loja nem andava funcionando, porque a loja não fechava, né, que é mecânica. Sim. Então, foi muito difícil. E a gente conseguiu, ela se formou na pandemia, em jornalismo. Então, assim, as pessoas olham e falam, nossa, família linda, mas foi muito difícil. Passar pelo que eu já passei, pelas decepções que eu já passei, foi muito difícil. Mas eu posso dizer que foram os meus filhos que me ajudaram. Foram eles, cada um do seu jeitinho. Gustavo, com 18 anos, já conversou muito comigo. Ele tinha 15 anos, mamãe, você tem que fazer assim, ó, o pai tem a cabeça assim. Então, ele conversava, parecia que ele era um adulto. Então, ele amadureceu também com as dificuldades da vida. E deu certo porque... Eu acho que deu muito certo, porque eu queria muito que eles fossem felizes, sabe? E você lutou para isso, né? Você se dedicou para isso, né? Eu lutei para que eles buscassem... Eu posso dizer que eu não dei dinheiro para eles, mas eu dei ajuda moral, assim, de falar, gente, vocês vão conseguir, olha, vai, que vai dar certo. Eu não sei te explicar, você como psicóloga deve saber melhor. Falando um pouco dessa Adriana, eu acho que é isso. Eu acho que as crianças me ajudaram a ter força, a ter coragem, a ver que a vida vale a pena. Acho que é muito isso, da cabeça, né, de cada um. Eu consegui emprego para minha... funciona também, né, esse filho. Claro que não é de 100% responsabilidade da mãe, né, porque aí já entra também os filhos como, né, como seres que têm domínio sobre si, né, de fazer acontecer, né, mas tem muito do impulsionamento, né, vai, meu filho, né, vai ser quem você quer ser, ó, vem aqui, vem, eu vou te ajudar aqui, né, vai acolá, vou te direcionar, porque mãe é base, né. Mãe é base. E aí eu volto um pouquinho, né, vem um pouquinho para minha história, né, que inclusive a minha vontade de ser mãe veio somente quando a minha mãe morreu. Eu não tinha vontade assim, eu tinha vontade de ter filhos. A mãe morreu com quantos anos? Minha mãe tinha 61, minha mãe morreu tem 6 anos. Nossa. Você só você de filha? Não, nós somos em 3, né? Eu sou a mais nova, né? E eu, né, era muito ligada à minha mãe, muito ligada. A gente tinha uma ligação muito grande. E assim, eu era casada no meu primeiro casamento, eu também estou no meu segundo casamento, eu era casada no meu primeiro casamento, eu tinha vontade de ter filhos, mas para mim ter filhos era assim, ó, quando a minha vida estiver toda resolvida, quando eu tiver com tudo pronto, eu vou ter um filho. Né? E eu não tinha vontade. Quando a minha mãe me veio uma vontade de eu preciso ter um amor desse, né? Eu falo, não, eu quero ter um filho, né? Então, mãe é base. Então, naquele momento, eu perdi a minha base, né? Então, você está sendo base para os seus filhos durante esses anos, para que eles possam crescer, para que eles possam desenvolver. Então, sim, você também tem responsabilidade, né? Do quanto eles são vencedores. Amém. É isso aí. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Me conta algo assim que você não gosta no mundo materno.
que falam da maternidade ou que você tenha vivido da maternidade, você fala, putz, isso não é legal no mundo da maternidade? No mundo da maternidade, eu acho assim, o que não é muito legal no mundo da maternidade, depois que você ganha, você fala, ou quando? Na Não, gestação? no geral, assim, no geral, você olha e fala, putz, não é legal isso no mundo da maternidade. O que eu não acho legal na maternidade, que sempre quando pós que você ganhou, é quando eu vejo, e eu até aconselho algumas amigas, assim, ou amigas das minhas filhas, assim, eu sei que tem mãe que não gosta muito de conselho, né? Mas como eu passei por muita dor, eu sempre falo, olha, o primeiro mês do seu bebê é muito difícil, porque a rotina ela muda completamente. Então você vai se sentir impotente, o bebê vai chorar, ou se o bebê não chorar muito, tem aquela rotina que você ainda não sabe. Você ainda não sabe qual vai ser o horário que ele vai comer, o horário que ele vai tomar banho, é o que vai acontecer, as fraldas que você vai ter que trocar, a quantidade, porque é toda hora que o bebê se suja muito. Então, assim, esse momento você não tem vida. E se você não tiver a cabeça boazinha, só aquele momento de um mês ele vai passar. Depois vai virar uma rotina assim boa, e você já vai começar a saber os horários que ele acorda, que ele dorme. E aí nos 3 primeiros meses é bem difícil. Então, a parte assim que eu acho muito difícil, que eu até do João, os primeiros 15 dias eu até chorei uma vez, porque 10 anos depois eu tive o João. Então é como se eu estivesse tendo bebê de novo. Primeira vez, e eu já era mais velha, então era outra situação. Eu chorei, falei, nossa, agora mudou. Eu não consigo sair mais 6 horas para ir para a igreja. Porque eu arrumei ele todo, ele golfou, ele sujou todo, e eu tinha que dar banho nele de novo, eu tinha que arrumar ele de novo, eu ia me atrasar, e aí eu percebi que 1 hora antecipado para arrumar o João para sair não dava mais. Tinha que ser 2, 3 horas antes. Muitas coisas para eu poder me arrumar direito. Então, tudo isso é bem chato. Eu acho que o primeiro mês, assim. A coisa mais maravilhosa da maternidade. Ai, a coisa mais maravilhosa, a maternidade, quando o bebê. Aí depois que o bebê nasce, que ele já está com 1 mesinho, 2, 3, 5, ele começa a sorrir, a parte da mamar, que é a parte que você relaxa, você esquece que o mundo é mundo, tem que esquecer de tudo, de dia, de preocupação, de casa, é só você e o bebê ali. Para mim, acho que é melhor. Olha, eu acho que eu voltaria a ser mãe umas 10 vezes só para dar mamar. E é impressionante isso, porque assim, você teve uma excelente experiência com a amamentação. Tive uma outra moça também que eu entrevistei, também teve uma excelente experiência com a amamentação. Aí eu já tive, no contrário, mais 2 que não tiveram boas experiências com a amamentação, para você ver como, assim, é da experiência mesmo de cada um, né? Eu, por exemplo, no começo, para mim, a amamentação foi difícil, porque o Benjamin não pegava. Mas depois, putz, encaixou tão bem que ele foi até 2 anos. Então, a amamentação também é um tabu aí para cada mãe. Perfeito. Depois que encaixa aqui a auréola, que eu só aprendi da Letícia, tá? Isso é um fato que é bom você colocar. Depois de 3 filhos que eu tive, todos me machucaram e o bico ficava pendurado. A da Letícia, eu fui no HMU aqui de São Bernardo, umas enfermeiras maravilhosas, é hospital público. Não, da Letícia. Foi do Gustavo. 4º filho. 4º filho que você aprendeu. Do 4º filho, olha que absurdo, como eu sofri aqui, ó. 4ª Letícia, 5º. Não, 5º, é. 5º, Gustavo, isso aqui tudo eu sofri, os bicos ficavam tudo pendurado no começo, porque pega o bico, aí chupa e fica pendurado. A Letícia parecia carne viva, eu tive que usar Bepantol para dar uma para ela, eu tinha que lavar tudo, aquilo doía demais. Que na realidade a maior reclamação das mulheres é justamente a dor, né? A dor insuportável, por isso que eu dou conselho às vezes para alguma mãe, eu falo assim, olha, eu sei que conselho não é bom, tá? Principalmente quem tem muito filho, acha que é dona do mundo, mas eu posso te dar uma dica? Pega a auréola do peito, a parte de fora, porque eu sofri demais até meu 4º filho. No 5º que eu aprendi, a gente não sabe tudo. Aí ela pegou a auréola inteirinha, deixou mole, enfiou na boca da criança. Quando pegou o bico, ela tirou. Quando pegou a auréola, ela deixou. Nunca do Gustavo não senti um rachadinho, não teve uma Eu também dor. não tive. Eu não tive. Quem me ensinou foi uma enfermeira também do hospital. Ô, enfermeira, ela ficou mais de 1 hora comigo. Ela ficou. E ela falava para mim, toda vez que você precisar de ajuda, você pode vir aqui que eu vou te ajudar. E foi assim que eu consegui amamentar o Benjamin. Então, não tem dor. Agora, pensa, sofrer de 4, só no 5º, só uma enfermeira que conseguiu me ajudar.
Terrível, hein? Então, assim, isso é legal. E aí eu percebo esse problema psíquico, às vezes, que a pessoa tá ali, ela acha que ela tá perdendo tempo, ela enfia a mamadeira logo. As que eu conversei, tá? As mulheres que eu conversei, que enfiou a mamadeira no primeiro mês, todas elas tinham problema de autoestima. Todas. Então, o que elas pensam? Estou aqui perdendo meu tempo. Vou viver a minha vida. Aí enfia a mamadeira na boca da criança, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que não tem, né? Eu adorava dar mamar, então... Eu acho que vai muito da dor, vai muito que a mulher está vivendo, né? E a maioria que reclamou para mim, reclamou com relação à dor, né? Como era dolorido, né? A amamentação, a coisa, saía sangue, e realmente é algo que faz repensar, né? Se vale a pena mesmo, não vale a pena? E eu acho que isso é de cada mãe, né? Mas é a instrução, da dor é a instrução da enfermeira. Agora, muitas delas que não sentia dor, uma vez que eu conversei, ela tinha tido problema no primeiro casamento, já tinha 2 filhas, todas as filhas dela tinham problema no olho torto, assim, e até a terceira filha tinha também problema torto, e aí depois a minha sobrinha me explicou que geralmente, quando você amamenta, alguns problemas cerebrais, que dá em visão, ouvido, tudo, a criança, quando ela está amamentando, ela pode até ser curada, porque ela faz exercício cerebral. Então, ajuda muito. Então, foi um monte de coisa que eu aprendi, porque 6 filhos é difícil, né, gente? Mas, assim, vai até aprendendo hoje... aos poucos, né? Vai aprendendo aos poucos. Até agora hoje, eu poderia ter vários problemas para não dar mamar, porque eu passei por muitas dificuldades, casamento, enfim. Mas para mim era um momento de paz, era um momento em que eu sentia assim, o bebê ali, ele dormia. Até hoje eu pego os bebês da igreja, ponho pertinho do peito, ele pode estar chorando, estrondando na igreja, eles dormem. Você tem colinho gostoso de mãe, né? A criança sente, né? Aconchego, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta para a gente finalizar. Quem é você? Quem é a Adriana depois da maternidade? Depois de tudo, assim, que já cresceram? Depois, assim, que você vê a maternidade me ajudou a ser... forte. Show de bola. Adriana, muito obrigada. Sua história é incrível, linda. Adorei te conhecer, adorei conhecer sua história, adorei você ter participado disso tudo. Eu sei que vai trazer muita experiência para quem estiver assistindo, né? Muita ajuda, né? Tá bom. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. E aí eu vou te mandando aí para você ver. Tá bom. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você. Espero que a gente fale outras vezes aí. Vou te acompanhar no canal. Obrigada. E se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Beleza. Beijo. Obrigada, viu? Ótimo dia. Tchau. Tchau.